Olá, faremos agora um resumo da nossa aula de número 3. Nosso curso chama-se Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e iniciaremos agora o nosso resumo falando sobre as desigualdades. A desigualdade no Brasil é marcado realmente por um momento muito triste após a crise da Covid-19. Nós temos agora o maior número de desempregados e subempregados nas cidades, assim como a insegurança alimentar, que teve um acréscimo muito grande. E nós sabemos hoje que nós temos mais de 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. Então, em que medida o planejamento integrado das regiões metropolitanas ou da região metropolitana do Rio de Janeiro poderá auxiliar nesse processo de minimização de tanta miséria, de tantos problemas sociais envolvidos nas cidades de todo o mundo. Então, nós necessitamos de políticas públicas inclusivas, eficientes, eficazes e que possam efetivamente minimizar os impactos advindos de tantos males que nos atingem. Fazendo uma reflexão, a gente falando agora do tempo presente das coisas do passado, eu gosto muito de falar do tempo presente das coisas do passado, tempo presente das coisas do presente e tempo presente das coisas do futuro. Então, nós tivemos a primeira Revolução Industrial, né? Ela foi marcada pela máquina a vapor, primeiras estradas de ferro, o uso do carvão, né? O trem, a mecanização, século XVIII. Depois tivemos a segunda RI, que tem como um ponto forte a eletricidade, o petróleo como combustível, né? E também o ganho de escala nos processos industriais. Você está falando agora do século XIX e início do século XX. E a terceira RI? A terceira RI, né, está falando aí já no século XX, né, da eletrônica, o www, né, os computadores, etc. E agora estamos imersos na quarta revolução industrial, que a gente fala de Big Data, tecnologia da informação e comunicação, das conectividades, inteligência artificial, 4G, 5G, os aplicativos diversos. Estamos falando, então, de uma inteligência das cidades. E é essa inteligência que nós queremos no planejamento integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro. As políticas digitais, elas podem auxiliar também nesse processo das cidades mais inteligentes, né? Com tecnologias, com inovações e comunicações. E aí eu trago um exemplo que o governo federal lançou em julho de 2019 o Programa Nacional de Estratégias para Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Então, a gente entende que essas soluções elas têm que estar altamente integradas. Quando a gente fala de instrumentos urbanísticos, quando a gente fala de programas nacionais, falamos de planos estratégicos e de estatutos. Vamos falar sobre o Estatuto da Metrópole, Estatuto da Cidade. Então, todas essas ações envolvidas, todas as ações integradas, elas podem sim contribuir para um planejamento urbano mais eficiente e eficaz. A gente observa aí uma curva muito crescente, né, da população do Brasil e chegando aí, segundo o IBGE, a 214 milhões de pessoas, né? É um dado aí de 9/6/2022 que eu trouxe para vocês. E a gente falando de desenvolvimento urbano e falando das desigualdades, nós temos que pensar no índice de progresso social, né? Que é todo dividido em necessidades humanas básicas, em fundamentos de bem-estar, em oportunidades, e cada vertical dessa, né? Com os seus pontos fortes sobre água e saneamento, moradia, nutrição, no fundamento do bem-estar, acesso ao conhecimento, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, sustentabilidade dos ecossistemas, e nas oportunidades, direitos individuais, liberdades individuais, tolerância, inclusão, acesso à educação superior, enfim. A gente observa que as pessoas buscam, de certa maneira, morar próximo às regiões centrais, né? Mas são impossibilitadas pelos altos preços gerados pela restrição da oferta, né? As periferias, às vezes, não conseguem acessar o mercado de trabalho nas regiões centrais,
dada a inviabilidade de operar o transporte de massa em regiões periféricas de baixa densidade. A gente sabe que o custo é muito alto, né? Próximos, então, dos locais de maior infraestrutura, e isso é realmente um dos problemas apontados, e nós precisamos, então, pensar cada vez mais em soluções para esse desafio. As desigualdades sociais, elas são gritantes, essa imagem de Petrópolis, região serrana, de fevereiro de 2022, e essa imagem já retrata, né, o quadro de hoje, é um perfil do retrato de hoje, desses problemas habitacionais tão latentes nas cidades. E aí a gente faz uma conexão, né, com a Agenda 2030, em especial eu trago para vocês aí a Meta 11.1, que fala que a ONU diz, né, até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Então, a todo momento, a gente vai trazer alguns exemplos e o que a ONU nos aponta através da Agenda 2030. Quais são os caminhos, né? As políticas públicas também apontadas em recomendações do relatório ao município de Petrópolis. Eu vou detalhar para vocês, né, quais são as recomendações ao Estado do Rio de Janeiro, as recomendações ao governo federal e as recomendações das propostas legislativas que servem para Petrópolis, não só para Petrópolis, mas para outros municípios também da região metropolitana. Esse é o meu entendimento. Os desafios são diversos, né? Problemas de ocupação irregular do território metropolitano, a densificação e a impermeabilização do tecido urbano, a ausência de espaços livres, precisamos ventilar a cidade, né? Sistemas de manejo de águas pluviais é preocupante devido aos constantes alagamentos e inundações. Precisamos de uma valorização ambiental e incremento também da resiliência urbana. Então, essas informações a gente vai ao longo das nossas aulas aprofundando um pouquinho mais. E aí eu trago exemplos internacionais, como sempre, né? Eu trouxe exemplos de Tóquio, que fez um projeto aliado à tecnologia contra as enchentes, uma ação também contra as mudanças climáticas. Trago alguns exemplos também, até já trazendo um pouco para a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma proposta de qual foi a solução, a solução que foi implantada, né, para a Praça da Bandeira, que é a antiga Praça do Matadouro, na Tijuca, que vivia um problema das enchentes. Eu trago essa imagem de uma enchente de 2011, e que através de uma tecnologia que é a implantação de tubulões, né? Essa obra, essa foto é de fevereiro de 2013, então nós temos hoje tubulões para poder canalizar essas águas pluviais, né? E é então um caminho que a gente procura para solucionar o problema das enchentes. Então é sempre a tecnologia, a engenharia, né, e a tecnologia auxiliando aí nos problemas apontados nas cidades de um modo geral. E eu trago a imagem de Pernambuco, né? Esse foi a tristeza do córrego do Tiro, sempre um problema relacionado às mudanças climáticas. E aí eu trago um exemplo também de Recife, né, que foi a primeira cidade da América do Sul a declarar a emergência climática em 2019, e que eles pretendem neutralizar as emissões até 2050. Esse movimento é um movimento universal, e eu trouxe por um acaso aí esse exemplo de Pernambuco, Recife. As mudanças climáticas, elas têm alavancado uma série de ações em prol das cidades. Então eu falo um pouquinho da COP21, falo dessa preocupação para que não tenhamos uma temperatura acima de 2 graus Celsius até 2100, né? E esse acordo da COP21, inclusive, substitui o protocolo de Kyoto, enfim, essa seria uma meta estipulada aí através dos acordos internacionais. Aí, trazendo um pouquinho para Niterói, o Centro de Operações, né, o Centro de Controle Operacional, que é o CCO Mobilidade da Prefeitura de Niterói, que faz um trabalho fantástico, que é o monitoramento da cidade. Assim como no Rio de Janeiro, nós temos o Centro de Operações Rio, que pretende também, através da tecnologia, entender, antecipar e monitorar as mudanças climáticas, os desastres naturais, as chuvas intensas, os deslizamentos e outros fenômenos físicos da cidade em seu entorno metropolitano,
por meio de dados orbitais gerados pela extensa rede de satélites da NASA. Então, é a cidade sendo monitorada através da tecnologia da informação e comunicação e as pessoas, né, que trabalham ali e se dedicam integralmente ao cuidar da cidade. E outro tema muito relevante também são os resíduos sólidos, né? Quer dizer, precisamos então ressignificar os processos, né? E a gente precisa então de esforços para aumentar o índice de coleta e também ressignificar esses materiais, né? De que maneira a gente pode então transformar esse lixo, esse resíduo sólido, em algo interessante para as cidades. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de agosto de 2010, que fala da gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive falando sobre os perigosos, né? E dando sua devida responsabilidade aos geradores e ao poder público para aplicar instrumentos relacionados nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ONU fala, inclusive, que até 2050 haverá mais plásticos do que peixes no oceano e o número de plásticos pequenos nos mares já ultrapassa o de estrelas na nossa galáxia. Então, o que a gente pode fazer em termos de planejamento urbano integrado para minimizar todos esses impactos? E aí, sempre falando um pouquinho da Agenda 2030, nós temos soluções, né? Como a Adidas, por exemplo, ela se comprometeu a produzir 11 milhões de tênis com plásticos retirados do oceano. E aí a gente está contemplando o ODS 14, o ODS 11, em especial aqui eu trago para vocês a meta 11.6, que até 2030 reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, à gestão de resíduos municipais e outros. Outras soluções inteligentes também, que é um parque flutuante de Roterdã, nos Países Baixos, e que eles também retiraram plásticos de rios e transformaram, então, nesse parque flutuante, bem agradável para a população local. Coleta de resíduos sólidos, a gente está falando de design, está falando do ODS 9, ODS 11, ODS 12. Esse banco de praça foi feito com tampinhas plásticas salvas do lixo. Logística reversa é muito interessante também, né? Estabelecer regras para a implementação do sistema de logística reversa para produtos eletrônicos, tão também comentado ao longo aí dos tempos todos. E aí, falando de planejamento, né? Uma visão otimista, e nesse quadrinho ele fala, então você quer mudar o mundo sozinho, um menininho, né? E tal, o papai pergunta, então um adulto pergunta para o menininho, ele fala, não estamos sozinhos, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, a gente fala de uma consciência coletiva e não uma consciência individual, e está falando também de intercâmbio de conhecimentos. Falaremos sobre etapas de planejamento, como diagnósticos, quais são as demandas, alternativas, quais são as possíveis políticas públicas, as ações, a execução das ações, a avaliação dos resultados, quais são as novas ações e quais são os ajustes, né, que teremos que fazer. Planejamento estratégico é fundamental, a curto, médio e longo prazo. Instrumentos de planejamento para a gente construir a visão de futuro da cidade de forma participativa e inclusiva. Estabelecer a visão nos instrumentos de planejamento para falar sobre PPA, sobre LDO, sobre LOA. Falarei também sobre características, né, locais nos aspectos econômico e financeiro, sociocultural, urbano-ambiental e político-institucional. Falaremos sobre o plano diretor, sobre a nova proposta na cidade do Rio de Janeiro, que eram 4 macrozonas e agora serão 7. Eu estou passando um pouquinho meu tempo, vamos seguir. Então, falaremos sobre o PEDUI. E eu trago agora, para finalizar, algumas palavras, alguns entendimentos de Jaime Lerner, dizendo que a metrópole busca, através de cenário conjunto, um instrumento para catalisar os esforços de toda a sociedade em prol de um desenvolvimento urbano integrado, com diretrizes bem traçadas e visão de acolhimento da diversidade e celebração da integração. E assim nosso falecido Jaime Lerner deixou um bom legado para a gente. E eu finalizo aqui o resumo da nossa aula de número 3. Bye bye e até a aula 4.